E hoje nós vamos falar de atitudes. 5 atitudes que agradam a Deus. Vamos lá? Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Cris Oliveira, compartilhando e desbravando. E hoje eu quero compartilhar com vocês 5 atitudes que agradam a Deus. Mas, como vocês podem perceber, eu trago novidades que estão bem visíveis, está bem visível essa novidade. Estou de microfone, ganhei entre os presentes do meu aniversário um microfone, e esse microfone veio a calhar na hora certa, porque eu já estava precisando, né? Já queria comprar para melhorar o áudio aqui do canal. E eu até postei, inclusive, um vídeo, né? Um mini vlog do meu aniversário, vai estar passando no card. Se vocês quiserem assistir, vai ser muito bom compartilhar com vocês, né? Esse meu dia que foi tão especial. Eu também ganhei essa Bíblia maravilhosa, ó. Nova Bíblia Viva. Muito linda. Quero também compartilhar com vocês. Ó, tem até cozinha, né? Que fofa, que meiga. Vida não são 5 atitudes que eu acho que são legais. É baseado na Bíblia. E cada atitude que eu vou falar aqui, eu vou falar de 5 atitudes. Cada atitude eu vou trazer 3 versículos bíblicos para embasar a fala. Não é que eu já tenha alcançado e já seja uma pessoa, né, espetacular, não é isso. Eu vou trazer para mim e para você essas atitudes, para que nós venhamos a praticar mais e agradar o coração de Deus. E a primeira atitude que agrada a Deus é quando nós somos perseverantes, quando não desistimos com facilidade das coisas. Eu tenho uma grande dificuldade. Eu tenho dificuldade em perseverar em algo, sabe? Eu sei que eu preciso perseverar mais. Tem pessoas que desistem com facilidade de tudo, né? Na primeira oportunidade que não deu certo, já desiste. E se é algo que agrada o coração de Deus, não quer dizer que não vai ter desafio. Se Deus te mandou fazer algo, não quer dizer que não vai ter desafio. Vão ter, sim, você vai ter que perseverar, você não pode desistir logo, né? No 22:28 vai dizer, determinando tu alguma coisa ou algum negócio, vá até o fim. Seja firme. Em Romanos 12:12, vai dizer assim, ó, vou ler para vocês aqui na minha Bíblia nova. Vai falar assim: fiquem alegres na esperança, sejam pacientes na dificuldade e perseverantes na oração. Então, mais um versículo que embasa essa fala e nos dá mais certeza de que Deus se agrada quando perseveramos. A outra passagem bíblica é em Gálatas 6, versículo 9. E não cansemos de fazer o bem, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênçãos, se não desanimarmos e nem desistirmos. Então, persevere, continue. Tá difícil, mas continue, vá em frente, não desista. Se é algo que agrada a Deus, ou até mesmo Deus que mandou você fazer, persevere, porque Deus se agrada quando nós perseveramos e seguimos em frente, mesmo com as dificuldades pelo caminho. Fiel e maior é Ele do que tudo isso que tenta nos impedir de crescer ou de progredir. Eu tenho para mim que uma das grandes dificuldades é de manter a constância em algo, né? Às vezes vem as adversidades, as lutas, as negativas da vida, porque sempre virão as negativas, mas o importante é sabermos lidar com essas negativas. Nós tendemos a querer logo jogar tudo para cima. O mais importante é sabermos se esses projetos de fato agradam a Deus. Se agradam a Deus, vá em frente. Se é do coração do Senhor, não desista. A segunda atitude que agrada a Deus é quando nós confessamos os nossos pecados, né? Não encobrimos ele, até porque todos nós somos suscetíveis a falhar, a errar, a desagradar a Deus, a pecar, né, contra Deus. Mas quando nós temos um coração inclinado a nos arrependermos e confessarmos, ele é fiel para nos perdoar. Vamos ler 1 João, capítulo 1, verso 8, que diz assim: se dissermos que não temos pecado, só estamos enganando a nós mesmos e recusando aceitar a verdade. Mas, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda maldade. Então, assim, todos nós vamos ser suscetíveis a falhar durante o dia a dia,
Às vezes nós vamos magoar alguém, falar algo que desagradou alguém, ou até mesmo desagradou a Deus. É, o importante é nós reconhecermos que nós erramos, falhamos, e quando você chegar na sua casa, em alguma oportunidade de ir no banheiro, de entrar em um momento ali de, né, intimidade com Deus, e dizer, Senhor, eu errei, eu pequei. E confessar a Ele que você errou, que você falhou, e pedir perdão. Nós. Outro versículo bíblico está em Provérbios 28:13. Quem procura esconder os seus pecados não prospera, mas quem confessa e abandona os seus pecados alcança a misericórdia. O próximo é Salmos 32, dos 3 ao 5. Diz assim: Eu tentei por algum tempo esconder os meus pecados. Isso aqui é um salmo de Davi, certo? Mas fiquei muito fraco, gemendo de dor e aflição o dia inteiro. De dia e de noite a sua mão pesava sobre mim, fazendo com que as minhas forças fossem se esgotando, como a seca faz um pequeno riacho. O sofrimento contínuo até que admiti a minha culpa. O salmista dizendo isso, né? E não escondi mais o meu pecado. Pensei comigo mesmo. Confessarei as minhas transgressões ao Senhor e o Senhor perdoou a culpa do meu pecado. Então, assim, irmãos, todos somos suscetíveis a falhar. Inclusive aqui Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, falhou, errou, pecou. Mas ele era uma pessoa que ele se arrependia das falhas, dos pecados que ele cometia contra Deus. E ele ia com o coração muito sincero e pedia perdão. Então, se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar. E quem encobre os seus pecados não prospera. Isso está lá em Provérbios, como nós lemos. Então, se você errou, se você falhou, se arrependa e confesse ao Senhor e diga a Ele que você falhou, mas que Ele te ajude a ser alguém melhor. Uma terceira atitude que agrada a Deus é quando somos altruístas. E o que é altruísta? O altruísmo é aquela pessoa que ela pensa muito no próximo, ela se doa para o próximo sem esperar nada em troca. Ela entende que as pessoas de fato precisam de ajuda, né? E muitas vezes elas colocam as pessoas até como prioridade. Então, Deus ele se agrada muito disso. É difícil às vezes nós praticarmos isso, porque nossa natureza ela se inclina para nós olharmos para o nosso próprio umbigo. Está na nossa natureza adâmica, né? O pecado. E às vezes nós temos essa dificuldade. Mas quando nós colocamos isso em prática, Deus se agrada disso. Até porque o segundo mandamento, né, é amar ao próximo como a nós mesmos. E 3 versículos, 3 passagens, né, da Bíblia relatam isso que eu estou falando, consolidam. A primeira está lá em Provérbios 19:17, que diz assim: Quem ajuda os pobres empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Está dizendo que Deus vai recompensar. Né? Não, a recompensa muitas vezes não vem das pessoas. Tem gente que fala assim, né, eu vou fazer, fulano não reconhece. Mas às vezes o reconhecimento não vem das pessoas, vem do próprio Deus. E às vezes ela não vem da mesma forma, né? Não é porque você deu a alguém um bem material seu que a bênção vai retornar na mesma proporção, da mesma forma. Mas às vezes vai ser um livramento, às vezes vai ser uma bênção de outra forma, ou até anos depois alguém vai dar algo a você, vai ser tão gentil com você, e você vai dizer, nossa, por quê? Porque a recompensa vem do Senhor. O outro versículo está em Filipenses 2, do 3 ao 4, que diz assim: Não sejam egoístas, não vivam para causar boas impressões aos outros, sejam humildes, pensando dos outros como sendo melhores do que vocês mesmos. Não pensem unicamente nos seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os outros e com o que eles estão fazendo. Eu sei que isso não é algo fácil de praticar. É algo que a gente precisa mesmo, constantemente, internalizar, entender o propósito de Deus, né? Já que o Senhor disse que nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. E não vale dizer que o próximo não ajuda. Às vezes nós falamos disso, né? Que o próximo acaba dificultando. Mas não podemos pensar assim, tá, gente? Temos que pensar que temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Não aquele amor de você estar grudado 24 horas ligando para a pessoa, mas aquele amor em atitudes, em ações.
Por mais desafiador que seja, não é impossível, uma vez que Deus diz que nós precisamos amar. O outro versículo bíblico é em Lucas 6,36, que diz assim: Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Então, assim, ficou muito claro, né, que Deus ele quer que nós sejamos altruístas, quer que nós priorizemos muitas vezes o próximo. E a melhor coisa é dar do que receber, assim diz a palavra de Deus. A outra atitude muito fundamental, gente, essa daqui, nossa, quarta atitude, colocar Deus em primeiro lugar. Deus ama isso. Jesus disse que esse é o primeiro e maior mandamento. Vamos ver as passagens bíblicas. Provérbios 3, versículo 6. Antes de ler, já quero dizer, se você tem uma Bíblia, acompanhe comigo a leitura, que é muito fundamental, ajuda o seu entendimento, né? Ajuda o nosso entendimento. Outra coisa, comenta aqui embaixo se você está gostando do conteúdo, se você está gostando, né, daquilo que eu estou passando. Se você já pratica essas coisas, bota aqui nos comentários. Se você está deixando a desejar, se tem alguma dessas atitudes que eu vou falar aqui, que você realmente percebe que você precisa melhorar, também coloca, compartilha. Fique à vontade para comentar. E uma outra coisa muito importante, às vezes você vem no vídeo e não dá o like, dê o seu like, sabe? Porque é muito importante. O YouTube ele entende que o conteúdo é relevante e ele acaba enviando para mais pessoas. E também compartilhe a mensagem, porque às vezes vai edificar também a vida de outras pessoas. Então, Provérbios 3, no versículo 6, diz assim: Lembrem-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, em todos. E Ele guiará os seus passos e você andará pelo caminho certo. Mateus 6,33 diz assim: Coloquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele dará a vocês todas essas coisas, né? O Senhor sabe aquilo que necessitamos, mas às vezes nós colocamos as coisas na frente de Deus. E Deus ele tem que vir em primeiro lugar. Ainda que as pessoas não concordem, né? Ainda que elas se desagradem da sua postura em colocar Deus em primeiro lugar, mas você não pode mudar isso. Você precisa priorizar ao Senhor. Também em Mateus 22:37, Jesus respondeu dizendo: Ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua mente, de toda a sua alma. Então precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Você já chegou até aqui, eu quero deixar para você o meu Instagram, para você também me seguir lá. Fique à vontade, você é muito bem-vindo. Está passando aí na tela. E a quinta e última atitude, quando sabemos nos silenciar. Vários momentos aqui a gente vê o próprio Jesus se silenciando, né? Ele em silêncio ali diante das acusações, das afrontas. E muitas vezes nós não usamos o silêncio a nosso favor. E Deus se agrada porque às vezes nós falamos além da conta. Falamos quando estamos com raiva, explodimos com as pessoas e a gente acaba pecando, sabia disso? Em Provérbios 10:19 vai falar o seguinte: Quem fala demais acaba pecando. O sábio e ajuizado conseguem controlar a sua língua. Olha aí. O outro versículo também está em Provérbios, só que está em Provérbios 17:28, que diz assim: Até o tolo passa por sábio se ficar calado. E se controlar suas palavras, parecerá uma pessoa com discernimento. Olha a importância do silêncio, né? Às vezes as pessoas nos afrontam, às vezes elas nos dizem coisas, né, ao nosso respeito que não são verdadeiras ou levantam falsos contra nós. Às vezes o silêncio vai ser a melhor resposta, porque já vi aquele ditado que fala assim: a melhor resposta é aquela que não se dá. Vai ter momentos que nós vamos precisar ficar calados para não pecar contra Deus. Versículo também em Provérbios, e eu já digo a vocês, quem quiser assim ter mais sabedoria e entendimento, leia Provérbios, porque ajuda muito. Provérbios 13, no versículo 3, diz assim: Quem toma cuidado com suas palavras protege a vida, mas quem fala demais acaba arruinando sua vida. Então, assim, quer agradar a Deus, pondere suas palavras. Não saia por aí falando aleatoriamente, falando o que você quer, o que dá na telha, ofendendo tudo e todos, ou até rebatendo as ofensas que alguém te fez. Se você é inocente, se você não fez aquilo, se silencie. Ou até mesmo espere o momento certo para falar. Porque no momento certo, isso já aconteceu comigo. Eu queria
já teve momentos de eu querer dizer algo e eu pensar assim, não, eu vou dizer na hora certa. Eu não falo agora não. O próprio Deus ali dentro de mim, não, ó, se segura. E no momento certo eu falei, porque às vezes nós falamos no momento errado aquilo que é certo e acabamos saindo como errado. Então, no momento certo, você vai falar o que precisa ser falado e aquilo não vai trazer discórdia e contenda, mas vai trazer paz, né? Vai pacificar as coisas. Então, essas são as 5 atitudes. Se você gostou, se você já faz isso tudo, maravilha, você está agradando muito a Deus. Se você não faz, então está na hora de eu e você, né, praticarmos mais. Um beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo.